Boa tarde, pessoal. Vamos já marcar aqui. Rafinha, chegou. Flávio Vasconcelos. Boa tarde, galera. Boa tarde. Samera, sempre junto. Mama, você tá aí, mama? Hoje não podia deixar de vir, né, Rafa? Um irmãozão lindo, inteligente. Olha ele aí. Olha o Leozinho aí. Vamos lá, vamos chamar o Léo. Pessoal chegando. Renan. Oi, Ana. Olha ele aí. Ah, e aí? Tá me ouvindo bem? Show. Ó a Ju aí. Ju Gabriel. Show. Fala Vocês vão aí, ver um pouquinho mais galera. para trás também. Fico muito feliz da galera estar aparecendo aí, Todo prestigiando mundo aí. não só a mim, não só a Cris, como também esse conhecimento que é do PNL, né? Acho que todo mundo tem sempre algum ponto a mais a agregar, a somar, né? Com certeza, Léozinho. Maria Peçanha. Saudade. Evelyn. Galera bacana aí. Seu irmãozão aí. Meu irmão, que me socorreu aí, vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Meu irmão Verdade. pagou de médico essa semana aí, Ah, é? dando diagnóstico e tudo. Foi ele que acertou o diagnóstico. Para quem não sabe, esse homem lindo é meu melhor amigo, ó. Ah, que isso, hein? Que Tamo isso, hein? junto. Sabe que você é A minha, eu Ju é sou uma seu, né? lindona, né? Ju é incrível. A Ju é uma linda. Pessoal chegando, deixa eu ver se eu Maria consigo Peçanha virar um. aí, ó. Estou na guerra águia. Ela é enfermeira, deve estar lá na batalha lá. Grande Ah, batalha. Nossos heróis, eu digo que são nosso batalhão de infantaria, né? Estão de exatamente. frente lá. Não tá fácil, não. Mas vamos buscar dentro de tudo isso, dentro dessa diversidade aí, o que a gente pode fazer para agregar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, que o pessoal já está chegando. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês nesse nosso projeto, que é trazer pessoas aqui que possam falar para a gente o que a PNL fez na sua vida, o que ela trouxe de ganhos, o que você aprendeu, o que você agregou de valores. E com isso a gente fazer uma troca de experiências. Né, mostrar que realmente a gente tem um diferencial quando a gente investe em desenvolvimento pessoal, quando a gente investe no autoconhecimento. E hoje nós temos aqui a presença do Léo, um queridão, né, que eu lembro até hoje da minha ligação para ele, como foi. Foi Pô, bem desafiadora, né? não Bem tá fácil, não. questionadora, eu não esqueço não, amigo. E é uma pessoa assim que eu tenho um apreço muito grande, até mesmo pela forma que eu vi o Léo tirar proveito da PNL, absorver e colocar isso no dia a dia dele, trazendo resultados e passando isso para muitas pessoas. Ele já levou várias pessoas, né? A Ju mesmo foi uma, a Ju Gabriel, e, e assim a gente vê que a gente multiplica esse aprendizado, multiplica esses recursos, e é isso que a gente vem trocar aqui hoje. Léo, queria que você se apresentasse e contasse também para a gente já de cara como é que foi essa descoberta, como é que você chegou na PNL. Bom, para quem não me conhece, me chamo Leonardo Mota, também conhecido como irmão do Ragnar, que é o meu irmão querido, Rafael Mota, que foi a pessoa que me levou para o DL, né? Eu tô agora com 31 anos, a gente tem uma diferença aí de 1 ano e meio de idade. E eu e meu irmão, a gente sempre foi muito unido, muito junto. E a gente sempre confiou muito um no outro, né? Nas nossas percepções,
na nossa caminhada, a gente sempre tentou somar muito um para o outro. E o PNL ajudou muito na nossa caminhada também de entender cada vez mais com o nosso amadurecimento que somos pessoas diferentes, eu e meu irmão, temos nossas diferenças, temos nossas particularidades, mas ao mesmo tempo temos um amor, uma irmandade muito forte, muito grande, que se torna acima de tudo. Então, quando meu irmão me procurou, né, para falar disso, não era o primeiro projeto que a gente tinha juntos, que a gente já tinha embarcado juntos. Ele já tinha feito o curso e resolveu me chamar e falou que eu precisava fazer um DL, que seria muito bom eu fazer um DL, que eu merecia fazer um DL. Eu estava, na época, numa correria muito grande, porque eu naquele tempo, foi em 2016, se eu não me engano, setembro de 2016, eu estava dando um boom na minha carreira artística com dança e eu estava viajando muito, né? A Cris até na época sabe disso, que eu estava com Verdade. viagem já marcada e tal, indo e voltando de São Paulo e alguns outros estados e estava complicado. E aí meu irmão virou e falou assim, ó, cara, você tem que fazer isso e tem que ser logo, cara, não pode ficar postergando. E eu falei, cara, então eu vou fazer, porra, logo. E aí eu vi um fim de semana, acho que era umas 2 semanas que faltavam para a reunião. E eu resolvi fazer, acho que até antes de uma viagem e tal. Aí eu falei, cara, aí ele falou, a Cris vai te ligar, uma pessoa que é lá da organização vai te ligar e vai conversar com você. Eu falei assim, ó, beleza, eu faço se realmente eu sentir que pode somar alguma coisa, né? Porque vai exigir um investimento financeiro e eu preciso ser convencido com bons argumentos. Porque a minha vida toda eu fui assim, a minha carreira profissional, antes de eu trabalhar com dança, eu trabalhava com comércio exterior. Eu tenho uma faculdade de relações internacionais, então eu sempre fui muito questionador, é da minha natureza, eu sou muito observador. Então eu falei assim, cara, se ela me apresentar argumentos plausíveis, eu faço, não tem problema. E aí a Cris me ligou. Quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que você lembra mais do que foi. Eu lembro que você foi muito questionador. Não lembro exatamente os argumentos que você usou, mas eu lembro que você vinha com argumento, eu tinha que quebrar um. Vinha com outro, eu quebrava outro. Mas era uma coisa muito interessante. Por quê? Porque você estava querendo ter base para saber se realmente valia a pena, dentro daquilo que você estava buscando de desenvolvimento pessoal, se ia agregar o seu lado profissional e seu lado pessoal. E aí você vinha com as argumentações, depois eu até liguei para o Rafa e falei, Rafa, foi ótimo o nosso papo, porque o seu irmão é extremamente questionador e as questões que ele trouxe para mim eram totalmente plausíveis. E eu gosto muito disso, porque faz com que você vá para o treinamento sabendo o que você vai encontrar lá. Né? Você não vai porque o outro só falou para você ir, você vai porque realmente você quer, porque você viu que vai valer a pena. Então foi muito rico, o nosso papo foi muito rico. Já começou ali a nossa ligação já. Foi muito bom. Exatamente. Eu tenho uma característica que só depois que eu participei do DL que eu percebi, né? Eu sempre fui um cara muito bem resolvido. Para quem me conhece, né, sabe que eu tenho uma autoestima boa, né? Eu sou um cara autoconfiante, eu tenho uma inteligência emocional bacana, né? Então, assim, quando o questionamento ele vinha do tipo assim, eu acho que todo o processo de autoconhecimento e evolução é válido. Agora, até que ponto esse tipo de treinamento pode se somar e agregar à minha pessoa, né? Eu tenho, como toda pessoa, tenho meus defeitos, tenho as minhas crenças limitantes que estou sempre procurando agora trabalhar, porque eu acho que se torna algo mais consciente. E a partir do momento que se Exato. torna algo consciente e que você passa a ter ferramentas para realmente entender o que você pode mudar, eu acho que você sai da tua zona de conformismo. Eu não digo nem de comodismo, porque às vezes você pode estar conformado com algo e se acomodar, e às vezes você se acomoda sem estar conformado. Então, assim, Exato. eu saí da minha zona de conformismo para sair da minha zona de comodismo, né? Então, eu acho que o grande ponto do PNL é ele
ativar em você a saída da zona de conformismo. Ou seja, é você sair do aspecto de tipo assim, cara, tô conformado que eu sou assim. Porque eu ouço muita gente falar isso. E isso é uma das grandes coisas que quando eu ouço, hoje, atualmente, quando eu ouço isso, me gera um rebuliço aqui dentro do tipo assim, cara, você tá conformado de você ser assim e você vai ser e você sabe que você é assim, você vai ser assim para sempre e você não tá disposto a mudar, a melhorar. Então, tipo assim, eu acho que esse é o grande ponto que para mim fez a diferença, né? Quando eu conversei com a Cris ela soube me explicar até que ponto isso poderia me agregar em certas áreas e em outras áreas não, mas tudo bem, porque o DL ele é feito de uma forma para impactar você no que lhe é precioso, no que lhe é necessário, né? Na sua Então, necessidade, na minha exatamente. necessidade. Quando eu cheguei lá, eu vi outros colegas de turma que tinham dificuldades muito mais evidentes é, e tangíveis de se observar do que eu, né? Eu falei, cara, tem gente aqui que tem graves problemas de timidez, tem gente que tem graves problemas de segurança, e tipo, eu não tinha nada disso, entendeu? Agora, eu tinha os meus gaps. Eu tinha os meus gaps, às vezes, de ser um cara um pouco mais de postergar as coisas, entendeu? Procrastinar determinadas situações, ações, entendeu? Eu sou um cara que eu tenho muita atitude, só que às vezes me falta um pouco de iniciativa para começar a realizar as coisas. Tanto que o meu grito do DL foi, se não me falha a memória, foi realizador. Eu sou realizador. Eu acho que foi esse o meu grito. E porque eu tenho nas mãos muitas coisas que que às vezes eu deixei passar ou que às vezes eu deixei de me dedicar e que eu acho que eu tinha total condição de já ter feito há muito tempo. E posteriormente comecei a fazer. Caso esse foi a dança, entendeu? Que eu sempre tive um pezinho atrás de viver da dança. Hoje eu vivo da dança, estou em stand-by por causa da quarentena, mas poxa, eu tô muito feliz, porque a dança desde 2000 e... Eu trabalho com dança desde 2019, que eu trabalho com dança. Comecei a trabalhar profissionalmente. Eu Foi passei antes, aqui... não? Para mim tinha sido antes, Não, 2019. não, 2016... Peraí, não, tô viajando na maionese aqui, peraí. É, 2000... Não, peraí, eu comecei a dançar em 2006, viajei, troquei, ó. Comecei a dançar em 2006, comecei a trabalhar em 2009, não 19, 2009. ah, tá. Comecei a trabalhar com Quando eu te dança em conheci, você já. 2009. Não, sim, eu confundi aqui, 9 com 19. E aí eu comecei a trabalhar com dança em 2009, só que eu trabalhava e ao mesmo tempo que eu trabalhava com dança, eu trabalhava com comércio exterior. Eu vim me formar em 2010. E aí eu comecei a trabalhar com comércio exterior e dança simultaneamente. A dança não era para mim o meu carro-chefe. E não era o meu objetivo de vida, trabalhar com dança. Porque eu tinha receio, tinha os meus receios e eu tinha uma outra opção, né, de carreira. E aí quando foi em 2013, foi quando eu estava insatisfeito total com a minha vida, em 2013, e eu falei, cara, tá na hora de eu procurar uma outra coisa. E não era dança. Acreditem, eu não olhei para dança como uma opção. Eu vi a dança como tipo assim, a dança vai ser meu refúgio enquanto eu não me realoco no mercado. E aí, em 2015, eu comecei a trabalhar exclusivamente, 2014, a trabalhar exclusivamente com dança. 2015 foi quando eu comecei a fazer trabalhos para a Rede Globo. 2015, 2016, eu trabalhei para a Globo. E aí foi quando bombou a minha carreira. E aí eu comecei a ganhar dinheiro e a conseguir me sustentar. E aí eu voltei a dar aula por mim mesmo, abri turmas em Niterói. Alunos meus de outras academias que eu já havia dado aula começaram a vir me procurar para fazer a aula no espaço que eu tinha. E aí as coisas foram se desenrolando. E quando eu vi, eu falei, bom, peraí, eu estou ganhando mais do que eu ganhava na Ambev e estou trabalhando com algo que eu sou feliz, algo que me faz bem.
porra, por que que eu não trabalho com dança? Por que que eu não faço dança no meu ofício? E na época eu estava tentando voltar para o mercado e estava estudando para concurso público. Então, tipo assim, o meu foco não era dança. A dança estava sendo somente é, a minha base monetária, a princípio, e temporária. E aí eu falei, cara, por que que eu não trabalho com a minha paixão? Por que não fazer da minha paixão, que era um hobby, e virou uma segunda fonte de renda, fazer dela minha profissão, o meu meio de vida principal. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com isso, exclusivamente focado nisso. Aí eu parei o curso que eu estava fazendo, parei de mandar currículo e falei, cara, vou focar na dança. E aí comecei a focar. E aí em 2016 foi quando, final do ano, eu estava nessa maratona e eu fiz o DL. E aí eu fiz o DL e para mim foi muito rico. Não sei se já entro nesse aspecto do Fica à DL em si. vontade. Enfim. E aí eu entrei fiz o curso no fim de semana. Meu irmão me levou. E aí depois ele foi me buscar, me fez o resgate e tal. Foi muito emocionante todo o curso para mim. Eu, eu percebi que a gente sempre pode aprender alguma coisa. E mais ainda, eu observei como a gente pode aprender com a experiência do outro. Porque eu acho que se eu dissesse que eu aprendi muito no curso, eu poderia dizer que eu aprendi muito mais após o curso, né? Como eu te falei, eu sou muito observador. E eu deixei isso muito claro nas reuniões pós-DL que eu fui, o quanto para mim era agregador chegar lá na segunda-feira à noite e ver depoimentos de turmas seguintes que fizeram depois de mim. Verdade. Eu sempre deixei isso muito claro. Para mim, era o ambiente mais enriquecedor em termos de conhecimento. Porque quando você escuta o outro com uma visão de mundo, uma vivência, uma experiência totalmente diferente da tua, e que enfrenta problemas, e que supera problemas, e que consegue resolver questões pessoais que às vezes se assemelham ou tem algum tipo de analogia com a tua vida, caraca, aí você fala, porra, é o estalo, né? É o É estalo. quando é o estalo. E aí eu tive vários estalos nessas reuniões, vários, vários, vários. Infelizmente eu não podia estar sempre indo, porque eu trabalhava segunda-feira à noite, mas cara, às vezes eu saía direto do trabalho, quando o trabalho terminava mais cedo um pouco, porque eu trabalhava até 9h30 da noite. Então eu Exato. atendia 2 clientes particulares. Às E vezes você aí, chegava no meio da reunião, né? Você no chegava no meio da meio da reunião, reunião. Muito e bom. para mim já era top. Para mim já era top. Mas, assim, o curso em si, falando um pouco do curso, é... o meu irmão acredita que eu possa ter boicotado alguma coisa do meu curso. Por eu ter é, essa autoconfiança que eu tenho, essa inteligência emocional, ele acha que eu poderia ter me soltado até mais. Né? Eu até acredito nisso, não digo que isso não possa ser possível. Mas como eu disse, o curso foi um chacoalhão para mim. Foi real um chacoalhão. E, e posteriormente eu fui assimilando. Aí vem o meu lado questionador para isso também. Que eu comecei a me questionar. E eu comecei a me questionar, observando tudo que estava acontecendo, observando os meus outros colegas. Eu fui líder de equipe, então eu acabei me tornando ali um ponto de referenciazinha entre os meus colegas, o que foi muito bom, porque eu pude ter deles uma maior abertura e ter deles uma maior observação. E quando eu observei, era engraçado que alguns vinham conversar comigo para eu tentar ajudar, e eles não sabiam que eles estavam me ajudando também, porque quando a gente fala e conversa sobre algo, às vezes a gente tem uns estalos que antes a gente não tinha, né? Verdade. A gente está aqui, ó, raciocinando para falar, para construir o nosso discurso, e a gente está tendo as nossas sinapses a todo momento. E às vezes, num ouvir ou num falar, você tem uma sinapse que antes você não tinha percebido. Então, em relação a isso, é muito bom. Vou deixar a Cris falar um pouco.
Não, eu queria fazer uma pergunta para você que me deixou uma curiosidade. Quando você falou da música, você considera a música como um propósito seu de vida? A dança, no Música, caso, não a música, é, né? A é. dança. Porque te traz tanto prazer, né? E você ficou naquelas questões, e hoje a gente vê as pessoas tão perdidas do seu propósito, da sua missão de vida, seja o que for. É, eu acho que o meu propósito, muitas pessoas me perguntam, né? Com a bagagem que eu tenho de estudo e tal, ainda mais nessa área de relações internacionais, tem muitos artistas que vão para fora, né? E muitas pessoas me perguntam, porra, Léo, por que que você não vai dançar lá fora? Vai tentar a sorte lá e tal. Aí eu caio muito nessa questão do propósito. Eu acho que eu enxergo o meu propósito de vida não de ser um dançarino para ficar me apresentando, ficar dando aula para profissionais e tal, workshops de dança, até trabalho com isso. Mas me dá tanto prazer encontrar pessoas que querem se descobrir ou que querem se aperfeiçoar ou que querem trabalhar um gap, seja ele um gap de dança, seja ele um gap de timidez, seja ele um gap enfim, de alguma crença limitante e fazer isso através da dança. Eu acho que esse é meu propósito. Eu acho que eu tenho jeito para isso, sabe? Eu já dei aula para pessoas do universo da dança, assim, pessoas que dançam muito bem. E já dei aula para pessoas que tinham dificuldade de contar dois para um lado, dois para o outro. Tive experiência com artistas dançando em novelas. Eu tive contato com diferentes graus e dificuldades diferentes, né, que essas pessoas tinham, que cada um tem a sua diferença e a sua dificuldade. E eu acho que o meu propósito de vida é trabalhar com as pessoas que têm essa dificuldade, que querem fazer a facilidade ou esse dom da dança ou essa expressão da dança aflorar. Me dá muito prazer quando eu vejo E pessoas. você viu a PNL agregar isso no seu desenvolvimento dentro da Cara, dança? eu vejo o PNL me ajudar até nas minhas aulas. E você é um exemplo disso. É Para quem não verdade. sabe, a Cris já fez aula particular comigo. Depois do DL, a Cris chegou para mim, conversou comigo, falou assim: Cara, eu sempre quis dançar, mas eu sou muito dura, eu sou muito sem ritmo. Tô jogando aqui, tô jogando. Pode jogar, meu filho, pode jogar. E aí a Cris falou assim: Pô, eu queria fazer umas aulas particulares e tal. Me fala aí como é que é o teu preço, vamos fazer um pacote. Isso aqui aí a gente fez. É, Montei um pacote de aula para ela e a gente começou a trabalhar. E aí foi muito interessante, foi uma troca muito interessante, Foi. porque quando eu estava dando aula, a Cris começou a identificar no meu jeito de falar e no meu jeito de ensinar metodologia, muita coisa de PNL. Foi mesmo. Aí era muito engraçado, porque eu não tinha conhecimento. Certas coisas eram para mim, tipo, Era naturais. instintivo, né? Era É instintivo. instintivo. E aí ela falava assim, pô, isso aí é rapport, você tá fazendo rapport comigo. Eu falei assim, que parada é essa? O que é isso? Enfim, Foi muito e bom. aí, quando eu tomei consciência disso, né? Após o curso, eu comecei a ler um pouco mais sobre o PNL. E aí passou a ser algo mais consciente. Deu tipo assim, opa, peraí. Porque nem todo bom dançarino é bom professor. Às vezes você tem um dançarino que ele é assim, tipo, top 10, mas como professor, ele é mediano. E às vezes você tem um dançarino que é tipo top 8, mas que é um professor maravilhoso, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tive muito na minha cabeça do tipo assim, eu como dançarino sou um performer, eu tenho uma performance. Eu como professor, eu tenho outro tipo de performance, outro tipo de postura, né? Eu não posso exigir que o que eu faço em pista de dança, o meu aluno faça. Eu tenho que exigir do meu aluno o que eu acho que ele consegue fazer, o que eu acho que ele tem capacidade de evoluir, né?
E a evolução é uma coisa que é constante. Então, se hoje você tem esse patamar de evolução, quando a gente alcançar esse patamar, a gente vai subir. Agora, eu não posso trabalhar com o meu aluno com o mesmo patamar que eu teria para mim, porque é um gap muito grande. E isso gera frustração. E aí a gente tem que trabalhar a frustração dentro de sala de aula, né? Eu trabalho muito com particular. Então, o meu contato com o aluno, ele se torna muito mais pessoal. E aí vem a questão do propósito, que eu estava falando também. É esse propósito que eu enxergo em mim de trabalhar com pessoas muito mano a mano, né? Eu dou aula para homem particular, eu me faço de dama. Eu dou aula para mulher e eu dou aula para casal, entendeu? Hoje, 80% das minhas aulas são particulares. Então, assim, esse contato muito próximo do aluno, ao invés de eu estar dando aula para 10 pessoas ao mesmo tempo, isso faz com que eu tenha que ter uma sensibilidade e o PNL me ajuda nessa sensibilidade, nessa observação, nesse jeito de alcançar o aluno na sua dificuldade e fazer ele perceber que ele pode evoluir. É muito interessante você falar, porque eu lembro nitidamente disso, que você usava uma habilidade de se aproximar e passar o seu conteúdo sem invasão de mapa. E isso é uma característica muito forte dentro da PNL. Quando você aprende que mapa não é território e você respeita isso, você leva o outro a um resultado muito maior. Então você fazia isso de uma forma muito natural. Primeiro, você conseguia fazer com que a pessoa tivesse autoestima, que ela percebesse que ela era capaz, que ela tinha condições de chegar, mas respeitando o limite dela, que era o que você fazia comigo, que eu me sentia uma topeira ali naquela estrutura. Mas você ia puxando, mostrando que podia, e era característica da repetição, né? Porque é uma característica do aprendizado, e para vocês isso é muito forte, porque quanto mais você repete dentro do padrão, mais você vai chegar a um resultado. Então, eu tinha a minha disciplina, que eu aprendi com a PNL principalmente, e você usava de uma forma muito natural. E aquilo me chamou muita atenção. Mas eu também reparava muito isso, Léo, nas reuniões de segunda-feira, né? Que é uma reunião que muita gente aqui que não fez não sabe, mas é uma reunião pós-DL que a gente pode frequentar sempre para poder manter a chama acesa e absorver mais os aprendizados. Então, ali você estava sempre passando alguma coisa, né, de PNL, mesmo sem você ter feito practitioning. Que eu sei que uma hora você vai estar lá com a gente, fazendo esse practitioning, e aí você vai voar mais ainda. Mas é muito interessante isso, porque na verdade a PNL não está fora de nós, a PNL está dentro de nós, mas às vezes de uma forma inconsciente. E a partir do momento que a gente toma consciência, a gente tem um ganho muito maior. O que você falou, você já tem um rapport natural. A partir do momento que você estuda o rapport e entende como esse mecanismo funciona, você passa a ter um ganho absurdo, um ganho muito grande. Então, o que eu vejo em você é isso, mesmo sem essa formação, mas que a hora que essa formação chegar, você vai agregar ainda muito mais valores. Mas era muito interessante isso. Mas fala um pouquinho aí do seu ganho pessoal. A gente já foi muito aí para o profissional, mas eu quero saber um pouquinho do ganho pessoal com a PNL. Bom, o pessoal ele acaba estando um pouco vinculado ao meu profissional por causa das minhas realizações, né? Eu sempre fui um cara que no meu escopo pessoal, eu acho que minha grande dificuldade, se eu posso dizer assim, era de ser um cara que, apesar de eu ser muito extrovertido, e eu sou muito extrovertido, comunicativo, sou muito dado. E a minha profissão exige isso também de mim. Eu tenho que ser assim. Eu era uma pessoa, ao mesmo tempo, muito, como é que eu posso dizer? Reservada com os meus pensamentos, com as minhas emoções. O meu irmão costumava dizer que era como se eu tivesse um personagem para viver a minha vida pessoal. Um personagem no sentido de eu não me expor, de eu não expor as minhas fraquezas, de eu acabar sempre procurando me resolver comigo mesmo.
sabe? Eu nunca fui um cara muito de compartilhar é, receios, frustrações, tristezas. Eu sempre fui um cara que mantive isso muito dentro de mim e eu tentava resolver comigo mesmo, sabe? E eu acho que o DL, ele me ajudou a enxergar que eu tenho que, às vezes, ser um cara mais profundo. Profundo no sentido de me permitir, profundo no sentido de me conhecer mais, profundo no sentido de conhecer mais ao outro, né? E não julgar o livro pela capa. Eu acho que eu nunca fui julgar muito o livro pela capa, mas eu julgava pelas primeiras páginas. E hoje eu chego, sabe aquele livro, você chega até a metade, você fala, já sei o final do livro, não vou ler mais não, entendeu? Era tipo isso. E hoje não, hoje eu quero chegar até o final do livro, eu quero, fazendo uma analogia assim com leitura, eu quero chegar até o final do livro, eu quero saber o que pode acontecer no meio. Eu acho que o mais bacana, e isso eu mantenho isso desde antes, é o processo. Às vezes, o que você mais ganha não é o que está no final do caminho. É o que você acrescenta e que você agrega durante a caminhada. Nossa, isso foi bonito, hein? Caraca, vou escrever isso. Vou escrever, vou botar num quadro aqui atrás. Mas é verdade, cara. Mas é verdade. Tipo Mas é assim, verdade mesmo. você chega num ponto que você fala, cara, às vezes o que você já ganhou até aquele ponto, nossa, mas já valeu muito a pena. Já valeu muito a pena. E, claro, você tem que continuar. E aí é esse o ponto, que para mim, eu às vezes não continuava, eu às vezes largava de mão e tal, e me contentava com uma coisa ou outra. Em relação ao pessoal também, eu falei de ser realizador, né? E às vezes eu era um cara que eu deixava muitas coisas, ia procrastinando, realizar algumas coisas. Fazer, pegar e fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas dá pra fazer depois e tal, pá. E aí, às vezes, acabava que eu me enrolava também. Porque eu queria pegar o mundo com as minhas mãos. Então, eu tinha mil coisas para fazer e ia fazendo e tal, e acabava que não me dedicava 100% e emocionalmente a algo. Meu irmão me reclamou muito comigo em relação, por exemplo, a contato familiar. Às vezes eu não estava 100% presente, mesmo estando fisicamente. E isso é algo que eu concordei com ele depois de um tempo, depois de muitos questionamentos. E eu falei, cara, não, ele tem razão, velho. Eu poderia estar muito mais aprofundado naquela interação social do que eu realmente estava. Eu estava presente fisicamente, mas não estava 100% ali, né? E por outras distrações, por outras coisas não tão importantes. Então eu passei no meu lado pessoal a tentar priorizar isso e a tentar priorizar não deixar as coisas para depois, sabe? Pegar e fazer. E aí nessa veio a quarentena. Agora eu vou fazer um link com a quarentena, já para dar uma dica para a galera. Tá me ouvindo, Cris? Tá um pouquinho baixo, só você tá com... O Deve fone estar tá, né? capando. Não, eu tô sem fone. Ah, tá. Com fone Tinha que fica um usar pouquinho fone? melhor. Não tem problema não, a gente tá te ouvindo. Tá. Rafa me chamou de danada aqui, não sei por quê, minha irmã. Enfim. Então, a Giane também falou que o DL ajudou muito ela no relacionamento familiar. Para mim, a questão do aspecto familiar foi um ponto de atenção, né? Foi um ponto de atenção. O outro ponto de atenção foi essa questão de deixar as coisas para depois. E aí, quando eu fui fazer isso, deixa eu só tomar um negócio para molhar a boca aqui. Quando eu fui começar a fazer as coisas, eu percebi que realmente só dependia de mim. E aí, a quarentena é um exemplo, né? Obviamente que eu realizei muitas coisas nesses últimos anos.
Tentei me tornar um cara mais profundo, um cara mais solícito a ouvir e a estar mais 100% no espaço físico onde eu estou. Largar um pouco o vício do telefone. Eu nunca fui um cara muito assim de ser blogueiro, sabe? Meus amigos dizem que eu tenho o maior jeito de blogueiro, mas eu não sou um cara de tipo ficar postando coisa toda hora e tal, pá. Mas eu era um cara muito ligado em rede social, no sentido de ficar vendo o que tá rolando, de comentar uma coisa ali, uma outra aqui e tal. É... E às vezes isso deixava um pouco a desejar no aspecto de estar ali 100% no social ao vivo, né? Então, acho que essa percepção que eu tive de que, tipo, realmente, isso é um gap, eu tô viciado nisso, não consigo ficar longe do telefone. Falei, cara, não, eu tenho que melhorar isso e tal. E por incrível que pareça, durante a quarentena, eu percebi que eu tô muito mais ok com isso. Eu acho que eu tava postando mais coisa antes da quarentena do que agora. E eu tô aqui direto com os meus pais e tal. Meu irmão não mora comigo, mora na Tijuca, mas ele vem assim, uma vez a cada 10 dias ele aparece e tal. E eu aproveitei a quarentena, cara. E, tipo, vou aproveitar já para dar uma dica para vocês. No início do ano, eu, eu tinha alguns projetos que eu tava muito tempo querendo fazer. E eu sou do tipo que quando começa agora uma coisa, eu pego e faço a revolução. E eu acho isso muito interessante, foi uma coisa que eu antes não fazia. Então, quando eu começo a mexer numa coisa, eu vou mexer em tudo que tiver linkada a essa coisa. Vou dar um exemplo. Meu quarto. Eu tinha há um tempo, já para mais de um ano e pouco, vontade de trocar o colchão do meu quarto. É uma coisa boba. Para algumas pessoas é uma coisa boba. Pô, trocar o colchão do quarto. Mas, tipo assim, eu tava precisando real. Meu colchão era um colchão relativamente novo, porém ele era muito mole. E eu precisava de um colchão mais duro, porque estava fazendo mal para as minhas costas. E para uma pessoa que dança, é muito complicado ficar dando aula com dor nas costas, né? Apesar de eu me alongar bastante e tal, pá. E eu fui procrastinando, como eu fazia. E aí, quando chegou no início do ano, eu fiz uma viagem para Minas Gerais. E quando eu estava voltando, eu falei assim, falei, cara, eu vou fazer a mudança no meu quarto. Quer saber? Eu vou mudar meu quarto todo. E aí, tipo, eu troquei meu colchão. Eu dormi num colchão de solteiro, passei a dormir num colchão de casal. Aí eu tive que comprar um monte de coisa, né? Roupa de cama, tudo novo e tal. E isso para mim foi muito bom, porque para mim foi um aspecto de realização pessoal e renovação. Para algumas pessoas isso pode ser pequeno. Para mim não foi. Para mim foi algo significativo. Porque aí eu virei e falei, peraí, já que eu tô mudando a cama, eu vou mudar a decoração do quarto. Pô, peraí, já que eu vou mudar a decoração do quarto, eu vou arrumar meu quarto todo. Peraí, já que eu vou arrumar meu quarto todo, eu vou doar muita coisa, vou me desfazer de muita coisa. E aí uma coisa foi puxando a outra. E aí eu lembro, isso foi logo depois da viagem, eu já tinha gastado, sei lá, uns R$ 2.000 na viagem. E aí eu cheguei e falei assim, cara, eu tenho dinheiro, foda-se, eu vou fazer. E se acontecer alguma coisa, eu precisar de uma emergência aqui, eu tenho que ficar com o meu trabalho, entendeu? Eu vou correr atrás, vou me dedicar, não sei o quê. Porque às vezes a gente fica muito preso, né? Do tipo assim, pô, não vou gastar esse dinheiro agora. Pô, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Vai que acontece isso, vai que acontece aquilo. E aí eu falei assim, não, pô, peraí, eu não vou me preocupar com o que não existe. Eu vou me preocupar com o que hoje existe. O que hoje existe é a minha vontade de fazer uma mudança geral no meu quarto. E aí eu fui fazendo, e meu pai me ajudou muito. Pô, eu pintei a parede do meu quarto. É um exemplo que eu fiz. Sempre quis ter uma parede de cinza, cimento, assim, queimado. Eu mesmo peguei, fiz, estudei no YouTube para fazer pintura disso. Eu pintei com uma esponja, velho. Uma esponja desse tamanho aqui, a esponja. Eu pintei à mão. Eu não fui com rolo e tal. Eu queria dar um efeito diferente. Pô, meus armários eram todos de madeira. Dessa cor aqui. Eu botei adesivei eles de branco.
tem uma página aqui, entendeu? Bancada, adesivei de branco, entendeu? Então eu fiz uma mudança, mudei o layout todo da decoração do meu quarto, entendeu? Isso para mim foi um ganho pessoal. Isso para mim foi uma realização pessoal. E foi algo que, se eu fizesse há tempos atrás, eu ia fazer a cama. 6 meses depois eu ia comprar um lustre. 6 meses depois eu ia fazer uma pintura. Não. E aí eu peguei, quando eu vi o resultado, eu tava com minha conta bem mais baixa. Eu gastei muito dinheiro de uma vez só. Não estou incentivando as pessoas a fazerem isso, não, tá? Cada um sabe de si, né? Cada um sabe das suas finanças. Mas assim, eu sempre fui um cara muito regulado com dinheiro, muito com mão aberta. Então, me disponibilizar um gasto de mais de R$ 5.000 no intervalo de 3 semanas, para mim foi muita coisa. Entendeu? E aí eu falei, pô, eu paguei muita coisa à vista. Falei, cara, vou pagar à vista, não vou parcelar não. Eu, particularmente, não gosto de parcelar. E nem cartão de crédito eu uso. Só uso cartão de crédito. E eu falei, cara, vou fazer essa parada acontecer. E eu fiz acontecer. E para mim foi muito importante. E eu dedico isso graças ao PNL. Entendeu? Essa questão de, tipo, sair dessa crença limitante. Gente, esse é o cachorro da Cris, não é o meu cachorro. Tá? Tá bom? Pra vocês não acharem que eu tô avacalhando a live dos outros, entendeu? É o cachorro da Cris que tá avacalhando a nossa live. Mas tá dando pra ouvir, né? Tá. Mas eu não posso fazer nada. Não, tranquilo. E aí foi isso. E aí eu cheguei e consegui realizar isso. Consegui realizar essa... Eita, porra! E consegui realizar esse ato pessoal para mim, essa realização pessoal para mim. E foi graças à PNL, entendeu? E é isso. Tcharam! Muito legal, muito legal. É aquela história, né? O que é realização para um pode não ser para outro, mas o importante é o resultado que isso traz para você, o prazer que isso traz para você. Esse prazer aí, meu filho, ele é individual. E isso dentro da PNL é muito respeitado, né? O que cada um vai tirar o proveito que acha. É o que você falou, a sua procrastinação é uma coisa que te incomoda e você quer resolver e vai resolver. E aí, de repente, você dá um salto, faz coisas que essa procrastinação não te deixava fazer, caramba, conquista o objetivo seu e você se faz feliz. Né? É uma vitória. E isso aí não tem igual. Agora eu queria pegar um gancho numa coisa que você falou aí, que é muito interessante, que você colocou que você sempre foi uma pessoa muito fechada, muito para você. Tanto que é uma característica sua ser questionador, porque a gente reflete muito, observa, só que a gente vai se fechando num mundo só nosso. E normalmente quando a gente faz isso, qualquer tipo de avaliação que a gente faça vai estar pautado apenas nas nossas crenças. E, muitas das vezes, as nossas crenças não são as melhores. Algumas podem até levar a gente a resultados, mas outras... cães, mas outras não. Então, como é que foi a sua experiência depois que você começou a se abrir mais? Começou a ouvir mais os outros? Porque, às vezes, a gente se acha muito dentro da nossa razão. Mas nem sempre a nossa razão é que vai dar a resposta que a gente precisa. Ou então, ser mais flexível e ouvir a opinião de uma outra pessoa, né, dentro daquilo que a gente mostra que está dentro de nós, porque às vezes a gente não quer se expor, mas não é por não se expor, é porque a gente acha que a gente mesmo vai resolver. Só que às vezes quando a gente ouve uma outra pessoa, a gente expande um pouco mais isso, a gente pode ter ali a solução de um problema que às vezes a gente não está conseguindo enxergar. Então, isso dentro da PNL é muito forte, porque essa expansão leva a gente a uma flexibilidade que às vezes a gente não tinha, entendeu? Isso é importante. Em relação à flexibilização, né, da visão sobre determinado escopo que você tenha, eu acho que ele vem de uma característica básica de todo ser humano. A gente é sempre um pouco resistente a mudanças. E mudança, seja ela qual for, gera em você um impacto, né? A mudança gera em você
uma possibilidade que antes você não tinha na tua zona de conforto, né? Na tua zona segura. Então, é seguro e é confortável ao mesmo tempo que você está conformado em fazer ou enxergar algo de determinada maneira, porque você sabe que as coisas são assim e que tá tudo bem. Você Mas não acredita tá. assim? Então, É, mas não tá, é. exatamente. Mas não tá tudo bem. Mas você, tipo, se acostumou. É o que eu falei no início da live. Falei assim, cara, as pessoas. Hoje o que gera rebuliço em mim, o que me incomoda é a pessoa chegar e falar assim, mas eu sou assim. Pô, a vontade que eu tenho é falar, você é assim, não pode mudar, cacete. Porra, levanta essa cabeça. Não deixa a peteca cair, não deixa a coroa cair, pô. Então, tipo assim, as pessoas hoje, elas se acomodam muito nessa zona. E para mim, que sou uma pessoa muito questionadora, eu acho que enxergar algo de um outro ponto de vista sempre foi fácil, pela minha característica questionadora. Sempre foi fácil. Agora, aceitar que o meu jeito que eu escolhi era o melhor ou que não era o melhor, isso sim foi mais difícil. Porque como tudo meu é embasado em fundamentos, em argumentos, porque eu sou muito argumentativo. Quem me conhece sabe que eu adoro uma discussão, discussão no bom sentido da palavra, né? Uma discussão bacana. Não sou muito da briga, sou um cara muito tranquilo. Sou agitado, mas não sou um cara nervoso. Mas quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu tenho que ter argumentos. E talvez aceitar o argumento do outro e tentar enxergar, mesmo que o argumento dele não seja tão bom quanto o meu, não quer dizer que o falta do argumento dele não ser tão bom que eu não possa mudar a visão. Isso para mim foi a minha mudança real, porque eu sempre precisei de bons argumentos para mudar de ideia ou para olhar algo de um outro ponto de vista, com a racionalidade que eu tinha para o meu ponto de vista, que eu defendi o meu ponto de vista. Hoje eu acho que eu sou mais aberto a isso. Hoje eu acho que eu tô mais aberto a ouvir o outro, a tipo assim, bom, o argumento dele não é melhor do que o meu. Porém, pode ser que ele tenha razão. Pode ser que o jeito que ele tá fazendo seja melhor do que o jeito que eu tô fazendo. Entendeu? E nessa quarentena, eu tenho praticado muito isso. Porque primeiro eu tava em casa, aí eu fiquei 15 dias num sítio, e aí eu trabalhei pra caramba num sítio. Trabalho mesmo, assim, tipo, braçal mesmo, cortar grama, catar cocô de cachorro, limpar canil, e não sei o quê, e arrumar depósito com isso, com aquilo, papapá. E aí, quando você faz isso com outra pessoa, é complicado, porque as pessoas têm jeito de fazer e de pensar e diferente do seu. E você tem que, às vezes, aceitar. E algumas vezes eu engoli. Do tipo, porra, tá bom, tô meio contrariado, mas tá tudo bem. Vamos lá. E foi tudo bem. Entendeu? Isso para mim era consciente. Do tipo assim, cara, eu preciso aceitar também. Não é porque eu acho que o meu método ou o meu jeito de colocar determinada coisa, organizar determinada coisa, ou fazer na ordem que eu acho que é melhor, que é mais prático. Cara, vamos ceder um pouco, entende? E aí, quando eu voltei para casa, eu fiquei 15 dias lá, depois eu voltei para casa. Aí eu comecei a fazer a mesma coisa em casa, arrumar um monte de coisa. E aí, até uma dica aí pra galera que tá aí na quarentena e tal, trabalhando ou não trabalhando, saindo ou não saindo, online, fazendo home office ou não, cara, dá uma renovação, sabe? Pega suas coisas e tal. Eu comecei a descobrir tanta coisa, Cris, que eu tinha aqui em casa, que tava tipo, que eu tinha procrastinado para fazer. Cara, vou te falar, eu tô ganhando dinheiro, porque eu tô vendendo. Eu tô vendendo um monte de coisa. Eu tô consertando. Tipo assim, para vocês terem ideia, ontem meu pai ficou me zoando. Eu anunciei um, um som, um som de computador, que eu anunciei por R$ 50. Cara, era R$ 50, velho. Tá, tudo bem, é muito pouco, mas era R$ 50. Pro cara vir aqui.
na porta do meu condomínio para pegar, beleza. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eu tinha que dar um jeitinho, porque ele tava com mau contato. Eu não ia vender o negócio com mau contato pro cara. E aí eu virei e falei assim, pai, me dá uma ajuda aqui, porque tá com mau contato, o fio tá cortado, não sei o quê. Aí fui eu, porque eu e meu pai, nisso a gente é muito parceiro, sabe? A gente é tipo, meu pai é tipo marido de aluguel, meu pai faz tudo. Mexe com hidráulica, mexe com pintura, mexe com elétrica, mexe com tudo. E eu sempre ajudo ele. Então vou aprendendo também, isso é bom pra mim porque eu vou aprendendo. E aí eu chamei ele. Cara, a gente ficou, Cris, tipo umas 2 horas. Mas foi tão trabalhoso. Mas foi tão trabalhoso que meu pai virou e falou assim, ó, cara, o serviço que eu fiz aí custou R$ 100. Me paga 50 aí quando o cara chegar. Eu falei assim, pô, real. Só que, tipo, eu não ia entregar a parada pro cara. E eu queria vender, sacou? Porque, tipo, porra, eu já tava com a venda certa. O cara já tinha topado. Entendeu? Eu falei, não, porra, eu vou coisar, eu vou entregar direitinho. Cara, aquilo pra mim me fez bem, cara. Não pelo dinheiro, sabe? Mas, tipo assim, pô, eu tinha um negócio que tinha problema, mas tinha potencial de venda. Eu consegui arranjar a venda, eu fiz a venda, eu recebi o dinheiro, entendeu? Cara, eu tinha tempo aqui, sabe? Foi mais a questão do tempo, mas tempo é uma coisa que Muito hoje legal. me sobra. Então, se hoje o tempo me sobra, se em 2 horas eu puder ganhar R$ 50, pra mim já valeu. Entendeu? Em contrapartida, eu peguei uma coleção de Lego que eu tinha, que eram vários Legos, estava tudo desmontado e misturado, e eu resolvi montar. Eu montei 8 conjuntos diferentes, Cris. E eu já lucrei com as vendas deles mais de R$ 3.500. Acredite Olha, você, não. Eu peguei e eu fiquei surpreso. E foi uma dica do meu pai. Eu ia dar essa parada. Ele falou assim, pô, por que tu não olha. anuncia, velho? Lego deve valer alguma coisa. E quando eu fui Essa quarentena tá rendendo, hein? porra, tá rendendo, filha. Aí fica Amor, deixa eu só te lembrar uma coisa. Nós temos 8 minutos para você finalizar. Bom, então, e me deixa aí 2 minutinhos para eu fechar. Tá. Você tem 6 minutos. Assim, tá. O resumo da ópera é que, tipo assim, eu comecei a pegar um monte de coisa que eu tinha, entendeu? Que estava esquecido no meu armário, fui achando um monte de coisa. Telefone, DVD, conversor digital para TV, entendeu? Já vou fazendo jabá, se alguém se interessar aí, pode me procurar. Enfim, mas tipo assim, mas para mim a grande surpresa é que eu tinha alguns tesouros, entendeu? Eu tinha laptop, eu tinha netbook, eu vendi tudo, Cris. Depois que começou a quarentena, depois que começou, eu comecei a vender. Olha só, um monte de gente vai pegar essa dica sua, hein? Um monte de gente vai pegar essa dica, hein? A Rose tá falando ali, ó. Adoro Lego, adoro Lego. Aí, viu? Então, tipo assim, anunciem. Eu tô anunciando na LX no Mercado Livre. Cara, nego tá comprando. Entendeu? Graças a Deus. Então, assim, Cris, muita coisa também eu doei, sabe? Muita coisa eu dei. Botamos muita coisa pra fora de casa, sabe? Do depósito, de dentro do meu quarto e tal. Meu quarto já tava mais organizado, mas eu organizei meu quarto e guardei muita coisa que não precisava guardar. E aí eu botei para vender, entendeu? Então, assim, a quarentena, ela é, assim, inevitável e é um processo que a gente pode aprender, que a gente pode se reinventar, sabe? Verdade. Eu escolhi isso. O meu irmão tá vendendo álcool aerosol. Álcool 70 aerosol. Quem tiver interesse, pode falar comigo também. Vou falar com ele. Entendeu? Eu tô ajudando meu irmão nisso. Quer dizer, ele pegou uma representação e me chamou. Falou, cara, Léo, você quer me ajudar a vender essa parada? Eu falei, vambora, vamos fazer essa parada acontecer. E estão fazendo. Ele tá muito mais focado nisso, mas em compensação, eu tô aqui em casa, tô anunciando coisas dele também. Tem raquete de tênis, tem isso, tem aquilo. Então, assim, sabe, a gente tá se muito bom, Léo, muito bom, muito bom. A gente tá se reinventando. Eu só produzo máscara porque eu não sei costurar. Porque se eu soubesse costurar, eu tava fazendo máscara também. Entendeu? Então, cara, ajude você mesmo. Faça alguma coisa para você. Boa. Entende?
se desfaz de alguma coisa, vende alguma coisa, renova alguma coisa, sabe? Pô, ontem eu tava pintando a churrasqueira. Tava meio encardida, por causa da fumaça da churrasqueira, tava encardida a parede branca. Porra, eu e meu pai pintamos. Deu um trabalho da porra. Ontem não, anteontem. Porque ontem eu tive uma... Ontem não. Sexta-feira. Sábado, eu tive uma crise renal. E eu ontem falei com a Cris. Eu falei, Cris, eu tô na merda. Porque eu tive uma crise renal pela primeira vez na vida. Morri de dor. Entendeu? E quem diagnosticou foi meu irmão. Pelo que eu tava sentindo, falou, cara, isso aí deve ser pedra no rim. Graças a Deus eu consegui expelir uma pedra muito pequena. Mas que, enfim. Hoje eu tô aqui falando com vocês. E tô muito grato a Deus. Tô muito grato a Deus. E o PNL me ajudou muito na hora. Porque eu liguei pro meu irmão. Eu tava extremamente nervoso por causa das dores que eu tava sentindo. Minha pressão subiu. Meu irmão fez uma respiração comigo. Através do PNL. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou conseguir me acalmar. Eu tenho que vencer isso. E eu não posso ficar nervoso. E aí eu consegui. E aí eu me acalmei. Depois a minha pressão desceu, porque eu tomei um remédio para pressão. Minha pressão desceu. Fiquei gelado. Mas assim, foi um dia, sábado foi um dia para mim muito, muito ruim. E domingo foi o dia da renovação. Do tipo assim, falei, cara, tô grato que eu melhorei e tal. Cris, será que dá pra fazer? Eu não sei, eu ainda tô meio grogue dos remédios e tal. Mas graças a Deus eu não tive nenhuma recaída. Hoje passei o dia super bem e tamo aí. É com você, Cris! Você é ótimo, cara. Foi sensacional. Você deu dicas aí que eu tenho certeza que muita gente vai seguir. Eu só falta trazer aqui para casa para você também começar a reformar tudo aqui, ó. Bora, vambora! Ô, Léo, foi um prazer enorme falar com você, foi muito gratificante, muito bom esse nosso papo. A intenção é essa, é a gente trazer aprendizado, trazer um pouquinho da nossa experiência, porque tudo que a gente tem de bom na gente, a gente sempre está agregando para uma outra pessoa. E os comentários aqui eram hilários, né? Muito gostoso de ver o pessoal rindo, brincando, falando, e um falando aqui, eu vendo máscara, o outro falando não sei o quê, e vambora. Então, com certeza, vai ter muita gente arrumando o quarto, não tenha dúvida que vai. Mas, gente, é isso, é cada um aqui com a sua diferença, né? Mas com a sua individualidade, trazendo a sua forma de viver, a sua forma de agir. E é muito importante a gente saber respeitar isso e ampliar as nossas crenças. Né? Porque a partir do momento que a gente começa a compartilhar, a gente começa a ver saída para muita coisa. A gente começa a ver solução. E é isso que a gente precisa nesse momento. Um momento que a gente está passando muito adverso, mas que está trazendo um monte de possibilidades para a gente se reinventar. Então, que bom que você está se reinventando, que bom que a gente está aqui nessa live podendo ter esse contato, várias pessoas estão aqui com a gente nesse momento, e eu só tenho a te agradecer, viu? Te agradecer muito. Amanhã nós vamos estar aqui num outro horário, que é de 21h29, com uma amiga que já fez o DL há um bom tempo, que é a Dani Lovatel. Ela vai estar aqui com a gente, ela está hoje morando em São Paulo, em Santos, e ela vai vir contar um pouquinho dessa história pra gente. E eu quero fazer um convite a todo mundo que está aqui agora, porque às 19h29 a gente vai ter a nossa reunião pós-DL, online. Então, que o pessoal participe aí da reunião com a gente, para a gente trocar um pouquinho lá de informação também, manter a nossa chama acesa, porque já que a gente não está podendo estar fisicamente junto, que a gente possa participar dessa reunião aí agora pós-DL às 19h29. Espero todo mundo lá, viu? Vamos bater uma foto, né, Léo? Chega mais para cá um pouquinho. Aí. Espera aí que eu vou tirar mais também. uma. Vai. Show! Bom, pessoal, obrigado aí, obrigado, Léo, obrigado mesmo, viu? E precisa se cuidar aí dessa... Encerrou aqui? Ele já encerrou. Vamos encerrar.